beleza. E aí em Lucas 13, de 1 a 5, Jesus ele traz um entendimento em que difere da nossa tendência humana de pensamento, em que ele especifica aqui que houve uma ocasião em que muitos galileus eles morreram na torre de Siloé, e as pessoas acharam que, poxa, por eles morrerem nessa tragédia, eles eram pecadores e por isso foram tratados dessa forma. Mas Jesus diz assim: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vos afirmo isso. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. É preciso ter esse arrependimento. E de forma alguma podemos nos comparar uns com os outros e achando que uns são mais pecadores e outros menos. Nós também somos. E todos precisam desse arrependimento. Arrependimento tal que produz frutos para o reino de Deus. E ele repete: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Em 1 Coríntios 11, 30 a 32. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Isso também não é somente para aquela época, isso também é para hoje. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, a disciplina do Senhor serve para que não sejamos condenados com o mundo. Ela é necessária. Não é porque você se converteu, você se torna santo de um dia para o outro, você se torna filho de Deus de um dia para o outro, que você não precisa desenvolver a salvação. Porém, nesse desenvolvimento da salvação, somos disciplinados por Deus. Jesus pagou o preço da morte e do pecado. Porém, os pecados que nós continuamos a praticar, nós vamos pagar o preço deles. Nós precisamos ser corrigidos por eles, para que não sigamos a vida permanecendo pecando. Porque se Jesus tivesse pagado o preço de todo o pecado e levado todos esses pecados cativos junto com ele, não existiria a possibilidade de nós pecarmos mais. Isso já teria sido extinto, mas não é isso que nós vemos. Ele levou sobre si as nossas transgressões, pecados que levam à morte, pecados que levam ao inferno. E a gente vai ver isso melhor em um texto que o apóstolo João fala que há pecados que não são para a morte. E isso se trata também da própria injustiça. E por todos os pecados não terem sido extintos e ainda nos permanece essa possibilidade de acabar errando, de acabar pecando, é que nós precisamos ser corrigidos, ser disciplinados. E nesse processo seremos provados, seremos tentados, fazendo com que a nossa própria fé seja testada. E no livro de Tiago, ele vai falar isso também, no capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. É preciso passar por essa aprovação primeiro. É preciso ser aprovado, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E se nós o amamos, então procuramos fazer a sua vontade. E a sua vontade também é que sejamos corrigidos. Em 1 Pedro 1,7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E em Apocalipse 3, 18 a 19, ele fala isso mais claro ainda. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E fazendo uma comparação em paralelo com a parábola das 10 virgens, o que significaria o azeite naquela parábola? Alguns podem dizer, é o Espírito Santo, alguns que têm o Espírito Santo. Porém, será que também não tem a ver com esse processo de disciplina? Porque imagina só uma situação em que uma pessoa está no leito de morte, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aí essa pessoa se arrepende. Aí fica essa questão pra gente, que é impossível de ser julgado por nós. Mas será que esse arrependimento seria genuíno? Será que esse arrependimento é genuíno? Será que, se logo em seguida um médico aparecer, olha, descobrimos a cura, e ele fosse curado, aquele arrependimento produziria frutos dignos de Deus, dignos do reino? Será que seria realmente genuína? Porque quando as pessoas perceberem que o tempo está chegando, que o dia está muito próximo, será que haverá tempo para essa disciplina divina? Porque, fazendo comparação com o azeite, e o azeite só é produzido através da prensa da azeitona, ou seja, muitas azeitonas são prensadas até sair o óleo, esse azeite. É preciso muita disciplina, é preciso muita correção. E aí vem essa pergunta: quanto tempo é preciso até ser produzido o azeite? Quanto tempo é necessário para que a disciplina divina produza em você esse azeite? Porque se nós entendermos isso, nós vamos entender o que também está em Salmo 127:1, que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabendo que é o próprio Cristo que edifica em nós a habitação de Deus, temos que ter essa ciência que, se não for o Senhor que edifica, se Ele não edificar em nós, em vão teriam trabalhado os apóstolos, os profetas, os bispos, os pastores, os líderes e qualquer outras pessoas que trabalham para o reino de Deus. Você precisa se permitir ser edificado pelo próprio Cristo,
por Deus. E ele mesmo está dizendo: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E aí no próximo vídeo a gente vai continuar falando e esclarecendo essa questão da correção divina. Porque infelizmente isso eu não tenho visto sendo pregado. Eu demorei muitos anos para poder entender essa disciplina e ter coragem de fazer certas orações que eu vou expor no próximo vídeo.